Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? E aí, vamos dar continuidade então nessa série de vídeos que nós estamos falando aí sobre a pré-existência ou não, né, do nosso Salvador. Mas eu já posso garantir que ele não pré-existe segundo as informações das Escrituras, tá? Agora, segundo os credos, né, da Igreja Católica Apostólica, sim. E a gente tem que respeitar. Eles acham que sim, eles afirmaram e viram que sim, tudo bem. Mas aqui nós temos que prestar atenção são nas Escrituras, né, e não no credo. Por sua vez, meu amado e querido irmão, e amigo que estiver assistindo também aqui a este vídeo, a ideia, né, é sempre levar você a raciocinar, pensar, tá bom? Vamos lá. Vamos ter uma análise da expressão eu sou. Já falamos em vídeos passados, né, mas com uma outra conotação, uma outra maneira de enxergar, mas dentro do mesmo padrão, né? Trindade, pré-existência, Deus, se ele realmente é Deus, tá certo? Mas vamos lá. Uma análise então da expressão eu sou. Vamos lá para João capítulo 8, verso 58, que diz assim. Desculpa, nós não vamos ver isto agora, né? Nós vamos ver para frente. Mas o uso da frase ego ou ego eimi nos evangelhos. Vamos lá, João capítulo 8, 58. Agora nós podemos ler, porque eu tinha que falar isto antes para vocês, né? Vamos lá. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Todos os que defendem a pré-existência afirmam que o nosso Salvador está dizendo categoricamente que ele, o Messias, existia antes de Abraão existir. É porque a frase, se a gente não levar em consideração algumas maneiras das pessoas se expressarem, principalmente o nosso Salvador, né? Inclusive eu tenho um vídeo lá no meu canal, que o título dele é Antes de Abraão Existir, Eu Sou, que fala um pouquinho disso também, tá bom? Mas a frase eu sou, do grego ego eimi, significa eu existia? É isso que quer dizer essa frase? Porque chegar a esta conclusão tão depressa, por que eu e você ou as pessoas chegam a essa conclusão? Ah, realmente está dizendo assim, antes de Abraão existir, eu sou. Então por isso ele já existia? É isso? O argumento comum trinitariano diz que quando o Salvador usou a frase ego eimi, ele estava fazendo-se igual ao Criador do Antigo Testamento, quando da famosa frase dita a Moisés. Vamos lá. Êxodo capítulo 3, verso 14 diz assim. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Como esta série de vídeos tem o objetivo, meu querido, de esclarecer o assunto da pré-existência do nosso Salvador, se sim ou não, vamos analisar em que sentido o nosso Salvador utilizou esta frase, eu existia, ou eu sou o Messias, né? Ou algo do gênero assim, ou eu já existia, tal, tudo mais, né? Uma sugestão de compreensão. Vamos ver, vou dar uma sugestão e vamos ver. A frase ego eimi significa uma autodeclaração, ou seja, declaração de si mesmo. Não envolve existência no tempo. Não é isso, não é disso que se trata essa frase do nosso Salvador. Eu sou, antes de Abraão existir, eu sou. Está falando de si mesmo, né? Ele ocorre várias vezes no Novo Testamento e sempre mostra esta afirmação que acabamos de fazer. É uma expressão de si mesmo. Nas passagens de João, elas ocorrem cerca de 24 vezes, você sabia? Incluindo esta de João 8,58 que nós lemos. E em todas elas está a expressão, onde está esta expressão, é uma declaração extremamente única pessoal. Compare lá João 13,19 com João 8,58. Está com preguiça? Vamos lá. A gente vê lá. João capítulo 13, verso 19 diz assim. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. João 8,58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou. É fácil, né, meu amado? Tá fácil, né? É muito simples. Tá aí nas escrituras, né? Só não vê quem não quer, certo? Olha, como somos estudantes honestos, né, não podemos nos abalizar apenas em um versículo e deixar de lado outras evidências, sem contar também que existe as traduções tendenciosas, não podemos, né?
O Evangelho de João, reafirmo eu, foi escrito com o objetivo de mostrar que o nosso Salvador, ele é o Cristo. Cristo é a palavra grega para Messias, que quer dizer ungido. João, capítulo 20, verso 31 diz assim, vamos lá. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Devemos colocar todos os versos na balança das evidências, né? Vocês lembram, né? Que eu faço muito isso, põe lá na balança das evidências. Quando existe muita polêmica em cima, é as escrituras que tem que tirar a nossa dúvida, balança das evidências. E pesá-las quando estivermos em dúvida sobre algum versículo, é isso que temos que fazer. Bom, isto colocado a vocês em todas as passagens listadas, o significado da expressão ego eimi deve necessariamente ser entendida como uma autodeclaração. Sendo assim, meu querido, não pode de maneira nenhuma ser diferente em João 8,58. Vamos lá, vamos a elas, vamos lá. Em João 4, no diálogo com a mulher samaritana, quando o mestre, né, nós conhecemos a história, mostra como deve ser a verdadeira adoração, verso 19 em diante, que a gente já sabe o que diz e tudo mais, né? Mas veja o que a mulher diz lá no verso 25. Vamos lá. Eu sei que há de vir o Messias. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Na sequência, o nosso Salvador, mesmo lhe respondendo com sua autodeclaração messiânica, lá no verso 26, ele diz assim, vamos lá. Eu o sou, eu que falo contigo. Simples, né? Então significa que ele está querendo dizer que quando ele diz assim, eu sou, aqui também está dizendo que ele já pré-existia? Por que lá em João 8,58 tem que aplicar isso? E aqui não? Você vai dizer, aqui não. Então por que lá sim e aqui não? É auto-identificação, só isso. Aqui em João 4, 25 e 26, o Messias usou a frase ego eimi. Em João 9, o Salvador, depois de curar o cego, manda-o se lavar no tanque de Siloé. Lembra? João 9, 8, 9 diz assim. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. E ele dizia, sou eu, ego eimi. E aí? É a mesma frase. Agora, aqui o cego utiliza, né, a frase o ego eimi, ou seja, uma expressão de si mesmo. Eu sou esse que vocês estão falando. É isso que o cego usou. Ou o cego está querendo dizer também que ele já pré-existia antes? João 9, capítulo 22, diz assim, vamos lá. Seus pais disseram isto, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. João capítulo 10, verso 24, diz assim, vamos lá. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Veja que no verso 25, meu querido, ele afirma claramente, vamos lá. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo tenho dito e não as credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. É como se ele dissesse, eu sou. Veja os usos das mesmas expressões em outras passagens. Vamos lá. Atos capítulo 26, verso 29 diz assim. E disse Paulo, provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, ego eimi. Paulo está dizendo então que ele já pré-existia por causa disso? Certo? Exceto estas cadeias, continuando o verso, claro. Marcos capítulo 13, verso 6. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ego eimi. Mateus 14, verso 27 diz assim, vamos lá. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Lucas capítulo 21, verso 8. Disse então ele, vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Mateus capítulo 14, versos 61 e 62 diz assim, vamos lá. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu, Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu o sou, ego eimi. E vereis o Filho
do homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Meu querido, está simples. Observem, irmãos, que nestas ocorrências que lemos, o uso da frase egoimi sempre indica uma autoexpressão e mesmo quando o Salvador se declara o Messias, não indica existência anterior ao tempo. Não é isso. Se em João 8,58, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse eu sou, fosse entendida como as demais ocorrências, não haveria essas dúvidas de que o nosso Salvador estaria se referindo a uma suposta pré-existência literal antes de Abraão nascer. Não é isso, porque nós vimos aí um monte de passagens do egoimi, e nenhuma delas está dizendo que alguém ou algo, ou em algum momento está dizendo que ele já pré-existia. E agora em João 8,58 eu tenho que aplicar isso? Por quê? Porém, meu amigo, minha amiga, deixemos claro alguns detalhes de antemão, de antecedência. Vamos lá. João 8,56 diz assim, vamos lá. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Como poderia Abraão ter visto o dia do Messias? Como? Como? Ele o viu pela fé, como descrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 10, amigão. Foi pela fé que Abraão viu, né? Todas as promessas feitas a Abraão, ele as viu de longe e creu nelas, mas ainda não as recebeu. Então, o que Abraão viu foi isto, meu querido, minha querida. Na promessa do Criador acerca de uma descendência conforme Gênesis capítulo 2, verso 3, capítulo 15, verso 4 e 5. E as viu o quê? Como diz lá, de longe. É dessa maneira que o nosso Messias está se referindo antes de Abraão existir eu sou, porque ele já contemplava. Hebreus capítulo 11, verso 13 diz assim, vamos lá. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Fácil, né, meu querido? De forma alguma a expressão aqui leva a uma suposta aparição angélica no tempo de Abraão, como alguns poderiam pensar, porque o livro de Hebreus refuta a ideia de que o Messias tenha sido algum dia um anjo, ou sei lá o quê. Hebreus, meu querido, minha querida, capítulo 1, verso 4, verso 7, verso 13, 14 e o capítulo 2, verso 5 diz assim, vamos lá. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E, quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. E a qual dos anjos disse, jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Como vimos aqui, esta hipótese está descartada de que o nosso Messias podia ser aqueles anjos lá, conforme diz a historinha do sistema religioso, né? Os anjos que visitaram Abraão, tal, né? Estamos descartando aqui para ver que não é assim. Veja, meu amigo, na tradução, na linguagem de hoje, como está João 8, 56 a 58, que é esse aí que nós estamos estudando, né? Vamos lá. Na linguagem de hoje diz assim, Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Simples, né, amigão? Fácil, né? Descomplicado. É só estudarmos, é só lermos. E o meu papel aqui é esse, de tentar levar para você como está nas Escrituras. Só isso, mais nada. O nosso Salvador, portanto, meu querido, não está afirmando nesta passagem uma pré-existência literal pelo fato de ter dito, antes de Abraão nascer, eu sou. É o ego eimi. Ele está mostrando sua absoluta preeminência, não pré-existência no plano do Criador antecipadamente, meu amigo. Não é isso.
é que, como diz lá em Hebreus, quando diz antes de eu nascer, antes de Abraão existir, antes de Abraão eu já existia, né? Eu sou alguma coisa assim. É nesse contexto que nós estamos apresentando segundo as passagens. A linguagem do verso 56, meu querido, sugere esta evidência. Nada mais que isso. Como ele poderia ter visto o dia de Cristo, a não ser numa vinda futura? Se compreendermos que todas as promessas feitas no Antigo Testamento apontam para a frente, fica fácil entender esta declaração do Messias, meu querido. O Evangelho de João parece se deleitar com as pessoas que entendiam o Mestre literalmente, ao passo que ele falava de forma figurativa. Eles sempre entendiam os discursos do Salvador de forma carnal. Veja lá, vamos lá. João 8,38 diz assim: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai. Meu Pai e vosso Pai. Já falei isso lá naquele videozinho lá. Dá um pulo lá se você quer dar uma maior destrinchada, que eu pego verso por verso e vou destrinchando esse diálogo do nosso Salvador com os sacerdotes com quem eles estavam falando lá. Vamos lá. Comparando com o verso 44, meu querido irmão e irmã, que a reivindicação dos judeus em serem descendentes de Abraão era fútil, pois os atos deles evidenciavam a falta de quaisquer relacionamentos com ele, com Abraão. Porque ele está dizendo o seguinte: se vocês tivessem Abraão como pai, fariam as obras dele, entenderiam o que Abraão viu. Se realmente fossem filhos do Criador, reverenciariam e compreenderiam o Filho do Altíssimo que estava ali, enviado pelo próprio Pai. João 8,44 diz assim, vamos lá. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A reação deles, meus amados, revelou que seu verdadeiro pai não era Abraão, mas sim o diabo. Esse bate-papo deles aí, né, mais uma vez, dá um pulinho lá, você vai ficar muito claro. Vai apoiar toda essa ideia aqui que nós estamos falando da não pré-existência do nosso Salvador. Há mais uma coisa, um detalhe aqui que a gente tem que falar, tem que considerar, tá bom, meu querido? Se o que o Messias falava era o que literalmente tinha visto junto do Pai, junto do Criador, como entendem os defensores da pré-existência, então, deveríamos da mesma forma interpretar que as coisas que os judeus faziam eram as que tinham literalmente visto, da onde? Junto do Pai deles, certo? Ou está errado? De qualquer forma, ficaria aqui uma pergunta, vamos lá. Quem era o pai dos judeus nesse contexto? Quem era? Abraão ou o diabo? Porque ele começa a brincar, né? Lá, mais uma vez, desculpa, mas eu tenho que falar. Lá naquele vídeo, eu mostro muito bem que eles são hipócritas, né? Uma hora, para defender a ideia deles, eles dizem, somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão, e assim por diante. Mas o Messias está dizendo que vocês são filhos do diabo, que vocês não têm um Criador por pai, não. Qualquer resposta, né? Ou seja, de quem eles eram filhos ali, na pergunta de Abraão, do diabo, qualquer resposta, meu querido, evidencia que não se trata de linguagem literal, mas figurada. Certo? Porque eles são realmente... como eles poderiam estar literalmente junto de Abraão? Como? Não tem como. Tire você, meu irmão, suas conclusões comparando João 8,38 com João 3,32, 5,19 e 30 e 14, 10, 24. Certo? Faça uma comparação, vá lá. Para não ficar muito extenso aqui, eu não vou fazer isso agora, mas vai lá. Vamos fazer agora, meu querido, uma exegese. Você vai falar, nossa, o que é isso? É bom, é legal, vamos lá. Primeiro, vamos lá. João capítulo 8, verso 58. Vamos lá novamente. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Há de se analisar primeiro nessa declaração, meu querido, do nosso Salvador, a que circunstância se deu essa declaração. Como? É simples. Basta lermos os versos do capítulo e buscarmos a linha de desenvolvimento da conversa do nosso Salvador com os sacerdotes judeus e as referências históricas e escriturísticas que justificavam esta conversa, ou seja, o ambiente cognitivo que o cercavam,
bem diferente do ambiente helenizado e pagão que hoje permeia os religiosos, meu querido. Explicar o correto e verdadeiro é bem mais difícil e custoso do que simplesmente perpetuar o entendimento tradicional que recebemos de nossos berços, como é o caso da crença da encarnação do Verbo, crença tal aceita por mais de 95% dos chamados cristãos católicos e reformadores saídos do romanismo, meu amigão. É muito mais difícil a gente tentar arrumar o que estragou. Eu vejo isso por mim mesmo. Eu às vezes até falo, como a gente repete o mesmo assunto. E às vezes para as mesmas pessoas, amigão. Contextualizando então a declaração. Quais as circunstâncias do diálogo mantido entre o Messias e aqueles judeus no capítulo 8 de João? Como é que é? Quais são as circunstâncias? A resposta é simples. Primeiramente, meu querido, eles desafiaram o nosso Salvador, o Messias, trazendo-lhe uma mulher que havia sido pega em pleno adultério. João capítulo 8, versos de 1 a 4, diz assim, vamos lá. Mas Jesus foi para o monte das Oliveiras pela manhã cedo, voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Eles desafiaram o Messias com uma pergunta por julgarem que ele, como mestre e alguém que se dizia o enviado do ungido, pois ensinava no pátio do templo e dava testemunho sempre disto no seu ministério, então eles fazem a seguinte pergunta, lá em João capítulo 8, 5 e 6. Vamos lá, continuando. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Eles estavam testando o nosso Salvador, meu amigão. Mas o mestre se saiu muito bem no teste. Eles ficam mais desafiados ainda. Agora passam a buscar alguma contradição em tudo que o Messias fala. Digamos que buscando amplificar qualquer coisa no sentido de ter o que acusar. Você alguma vez já esteve diante da situação em que pessoas insufladas de ódio contra você tentam buscar em suas palavras qualquer coisa para te acusar? Sabe como funciona a mente de pessoas assim, não sabe, meu querido? Eu pelo menos sei, quando eu estava dentro do sistema lá, e comecei a perguntar, a questionar, não foi fácil não, mas faz parte. Essas pessoas veem coisas aonde não existem. E aumentam e distorcem qualquer palavra, dando-lhe sentidos diferentes. É isso que eles fazem. É uma situação difícil quando estamos diante de pessoas que nos odeiam buscando lançar ciladas. Isso, infelizmente, é assim mesmo. Até aqui não precisamos de muito mais argumento para entender a esfera de armadilha daquele momento em que envolvia o nosso Messias com seus inimigos, certo? O Salvador continua a dar testemunho de sua obra. Esse testemunho se resume como enviado do Criador, ungido ou prometido. A conversa gira em torno desse testemunho, onde o mestre procura persuadir aqueles, meu amigo, que lhe ouviam que ele era o Messias, o Eu Sou. Esta mesma circunstância havia acontecido em sua própria cidade de Nazaré, ao ler o trecho de Isaías 61 em uma sinagoga, e ali declarar-se o Messias. Estes fatos já era de amplo conhecimento de todos os judeus, lembra? Pois a fama do nosso Salvador em todo Israel era grande e conhecida. João capítulo 8, verso 12 e 13 diz assim, vamos lá. Então Jesus tornou a falar dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Mas uma observação aqui. Os judeus, então, decididos a não aceitar nada do Salvador como verdadeiro, isso já é uma posição pré-concebida. Quando estamos cheios de ideias pré-concebidas, que por tradição recebemos de nossos pais, meu amigão, ficamos com uma penumbra sobre nós e não podemos ver a luz da verdade que está nos sendo passada somente quando despojados desse estado espiritual que podemos ver a verdadeira luz. Assim era o caso desses judeus, meu querido. Este era o ambiente cognitivo deles durante este episódio. Não encontramos em nenhum lugar das Escrituras o Salvador
tentando defender uma pré-existência sua diante dos judeus. Não temos isso. Todos os testemunhos do Mestre é de persuadi-los que ele era de fato o Messias prometido que eles tanto aguardavam. Eu acredito que dispensa citações das passagens uma a uma para demonstrar isso, porém trataremos cada caso de citações onde os judeus tentam, por uma questão conveniente, acusá-lo de blasfêmia por se fazer igual ao Criador ou dizer que era pré-existente. Esses episódios ocorrem mais no Evangelho de João porque os judeus estavam interessados em distorcer qualquer declaração do Salvador e amplificá-la para ter que acusá-lo de blasfemo. O Messias, o nosso Salvador mesmo, defende-se e cita as Escrituras como base às suas afirmações de filho do Criador. Finalmente, o Salvador então diz sobre Abraão, o patriarca que pela fé aguardava a vinda do Messias, o prometido, sendo de igual modo passado aos seus descendentes esta esperança, como o caso de Jacó, lá, seu neto de Abraão. Gênesis capítulo 49, verso 10. Vamos lá, vamos ver o que ele diz lá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele, Siló, a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Abraão contemplou esta esperança que já remontava desde o Éden, aquele descendente de mulher que pisaria a cabeça da serpente lá em Gênesis 3,15. Lembra, né? No dia de oferecer Isaque, seu filho, seu único filho, ele disse que o Senhor proverá, e vendo pela fé o Messias prometido. Esta fé de um príncipe descendente de Abraão, da tribo de Judá, sempre esteve, meu amigão, com Israel. Sobre isso o Messias se referia aos judeus opositores, ao que lhe leva, então, confirmar diante deles esse testemunho. Por esta causa, o Salvador, meu amigão, o Salvador então lhes diz, lá em João 8, de 41 a 43, vamos lá. Vós fazeis as obras do vosso pai, replicaram-lhe eles, né? Os fariseus, os sacerdotes, os príncipes, sei lá quem que estava lá, dos líderes lá. Não, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. O mestre procura falar a linguagem deles, que era o enviado, o prometido do Criador, o Messias, meu querido. Porém, eles não aceitam de forma nenhuma, como já falei, eles estavam já determinados a condenar o Salvador e não aceitar nada que pudesse vir dele. Eu queria dizer aqui que nesses grupos que eu entro aí, dos hangouts da vida aí, dos WhatsApp, enfim, desses grupos de bate-papo aí, as pessoas já estão decididas a não achar que as pessoas que não estão dentro do sistema religioso, tudo que a gente fala está errado, eles já estão pré-determinados. É mais ou menos o que acontece aqui nesse exemplo que nós estamos dando aqui, da não pré-existência do nosso Salvador. O mestre então lá continua explicando, vamos lá, vamos continuar. João capítulo 8, versos de 51 a 53 diz assim. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tens demônios. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Porventura és tu maior do que nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram. Quem pretende ser tu? E eles continuam rejeitando e distorcendo o que o Salvador falava. Percebam, o Messias falava ali para eles abertamente e eles cegos. É o que acontece com o povo aí hoje. O mestre estava falando da ressurreição da vida. Eles, porém, estavam entendendo que lhes falavam do quê? Que ele era imortal. Assim, somente o Altíssimo é imortal. Teriam do que acusá-los de blasfêmia. Veja nesta passagem que o Messias declara aos que lhe ouvem, que se alguém ouvir a minha palavra, nunca verá a morte. Eles, porém, distorcem para outro sentido, dizendo que ele estaria declarando imortalidade e uma pré-existência. Meus queridos, não foi absolutamente isso que o nosso Salvador quis dizer. Ele estava buscando convencê-los de que era o Messias, o enviado do Criador, o prometido aos profetas e patriarcas pelo Todo-Poderoso e Pai. O episódio continua
com o desfecho. Vamos lá, o desfecho dessa história toda. João capítulo 8, versos 54 a 59, que diz assim, vamos lá. Respondeu Jesus, se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. É difícil, né, meu querido? É difícil ver tanta facilidade, tanta transparência e aqueles homens, cegos, não querendo enxergar como são os homens de hoje. O mestre declara-se que é aquele a quem Abraão e os profetas falaram. Se declara como Messias, o eu sou. Porém, na mente daqueles judeus, lhes era melhor entender que se fazia igual ao Criador para justificar o apedrejamento por blasfêmia. Aceitar o testemunho do Salvador de que ele é o Messias, o prometido, é entender sem amplificar e nem atribuir às palavras do mestre a conotação de blasfêmia que os judeus tentavam acusar de se fazer igual ao Criador. Toda a narrativa do testemunho do Salvador, meu querido, é declarar que ele é o Cristo, o Messias prometido. Não evoca uma deidade ou anterioridade existencial como ser ao lado do Pai. Mesmo porque o termo enviado do Criador ou saído do Criador quer indicar vim em nome daquele único ser criador do céu e da terra. Eu vim de lá, eu fui enviado. Esta era a promessa de que o Messias falaria as palavras do Criador diretamente a todos e revelaria toda a plenitude da vontade do Pai Celestial, meu querido. Moisés falou de um profeta semelhante a ele, que neste profeta estaria a palavra do Criador, o Logos. Moisés mesmo declarou lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 15 a 19, o seguinte, vamos lá. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvirás conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembléia, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta, semelhante a ti, e porei as minhas palavras em sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, e de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Nesse contexto, o verbo logos se fez carne e habitou no nosso meio. É nesse contexto. Não é em outro contexto. Isso significa, meu querido, que a mesma palavra que estava na boca do único e eterno ser criador de todas as coisas, no princípio, estaria na boca do Messias no meio de nós. Nesse sentido, o Messias pré-existiu nos planos do eterno Criador. Nesse sentido, ou seja, que as palavras, como lá em Êxodo, lá em Moisés, ficou claro? Que já pré-existia a intenção de descender um dentre a tribo de Judá que falaria as palavras do Criador. É nesse sentido. Aquele enviado em seu nome na plenitude dos tempos para cumprir todo o conselho do Criador e sua soberana vontade, anunciada desde o princípio, pois nisso diz que as saídas do Messias vêm desde a eternidade. O Cordeiro que foi morto ainda antes da fundação do mundo. Lá em Miqueias capítulo 5, verso 1, Apocalipse também capítulo 13, verso 2. Meu amigo, tudo isso era uma mensagem que foi dada lá no Antigo Testamento sobre o nosso Messias. É nesse sentido. Creio que fica esclarecido de uma vez esta questão da frase ego eimi em João 8,58. Concorda, meu amigo? Concorda? Não concorda? Não tem problema, não precisa concordar. Mas é o que está escrito. É o que está escrito. Tá certo? Legal, valeu ter vindo até aqui. Vai lá, dá um pulo no nosso canal, entra lá, dá uma curtida, entra na fanpage,
divulga todo esse material para quem você puder, não há problema nenhum, tá bom? Lembrando que tudo isso não é para tirar você da tua denominação, não é tirar você da tua fé, e sim só fazer você pensar no que está escrito. Só. Tá bom, meu querido? Até lá e até o próximo vídeo.